Acho que a notícia mais quente dessa semana foi em relação ao Nyck de Vries. Muitos sites já reportando que o Nyck de Vries já está com cartão amarelo na AlphaTauri, depois das primeiras 5 provas do ano, os resultados não entregando. Muita gente dizendo que o Ricardo foi já para a Faenza fazer o assento. O que vocês acham disso aí, Christian? Vamos analisar as corridas, né? O Tsunoda até agora, ele tem o quê? Eu acho que 2 vezes que ele pontuou, tem 2 décimos, e daí o resto tudo 11º, e daí acho que teve uma que ele não terminou. Não, são 5 provas, 3 P11 e 2 P10. Então ele tá sempre batendo na porta entre os 10 primeiros. O De Vries, ao contrário daquilo que a gente tinha comentado no nosso programa pré-temporada de Fórmula 1, todo mundo esperava muito mais dele, principalmente depois da estreia que ele fez em Monza. Ele sentou no carro de Fórmula 1, pontuou em Monza, andou extremamente bem, e eu acho que todo mundo que está aqui sentado nessa mesa, a gente sinceramente esperava um pouco mais dele. Como não aconteceu, e a Red Bull está sempre atrás de performance de pilotos, eu não ficaria surpreso se o De Vries não melhorar radicalmente nas próximas 3 corridas, acho que deram mais 3, 4 corridas para ele. Eu acho que vão segurar ele até antes de Spa, né? Não, Spa é quando volta depois... Aquela metade da temporada, férias de verão. Ó. Exatamente. Tá. A hora que chegar lá nas férias de verão, se ele não melhorar até lá, daí eu acho que vão trocar, vão substituir ele por outro. E para mim, só finalizando para mim, eu, se fosse o Helmut Marko, colocaria o Ricardo agora dentro do carro. Agora eu quero dizer, se tiver que substituir ele, eu colocaria ele ao invés de um piloto novo que está subindo para terminar essa temporada, para criar, para gerar um pouco de estabilidade lá na Toro Rosso, e daí no final do ano a gente vê o que vai fazer. Sobre as possíveis opções de substituição do Nyck de Vries, a gente fala daqui a pouquinho, mas quero saber a sua opinião, Nelson, sobre isso. Eu disse, assim, eu sei que ele está sob pressão, né? Quando eu estava na corrida de Miami, o Max até falou que o De Vries ia ter aquela conversa com o Marko. Mas na questão de colocar o Ricciardo, não sei se vão colocar ou não, mas eu discordo, porque a gente viu o que o Ricciardo fez nos últimos 2 anos, né? Alguma coisa ele perdeu aquela velocidade, perdeu o foco, né? Eu até conversei um pouco com o Coulthard no final de semana lá de Miami, e perguntei pra ele, qual que é a sua opinião? Por que você acha que o Ricciardo, ele que tá com toda a corrida lá, né? Por que você acha que o Ricciardo perdeu esse... O que você acha que houve? Ele falou, cara, eu acho, na minha opinião, ele perdeu o foco. Começou a ganhar muito dinheiro, comprou casa em Los Angeles, aí ficou indo pros Estados Unidos, aquilo e tal. Ele não ficou aquele piloto comum europeu que ficava na Europa, perto da fábrica, indo toda semana, simulador, isso, aquilo. Ele começou a ter muitas distrações, foi perdendo aquele potencial, aqueles últimos décimos dele, e a coisa foi piorando. Aí a cabeça dele realmente foi se perdendo, e quando ele viu, já era tarde. Então, eu acho que por que eu, sendo dono de equipe, colocaria um piloto que a gente sabe que, entre colocar um cara que, beleza, é um cara jovem, o Nyck de Vries, deixar ele para ver se aparece alguma coisa, porque a gente desconhece esses pilotos, a gente sabe que o seu potencial depende muito da sua cabeça, né? Tipo, você vê aí uma corrida, o Pérez andando de igual, melhor que o Max, tem final de semana que o Max tá destruindo ele, igual o último final de semana. Isso não é... Todo talento, todos têm ali. Agora, você tá com a cabeça 100% bem dentro do carro, numa posição dessa, né? Igual o Nyck de Vries ali, emprego que vai, não vai, sabe? Vai ser o futuro da carreira da Fórmula 1, não vai? Passa muita coisa na nossa cabeça quando a gente tá ali no começo, né? Tentando se provar. Cara, se você não tá com a cabeça boa, aquilo pode ser meio segundo, né? De tempo. Pode ser 1 segundo, sei lá, enfim. Realmente faz uma diferença enorme. Então, foi o que aconteceu com o Ricciardo, não é? Falta de talento não é, mas ele começou a ter umas distrações.
Aí ele começou a tomar um pouquinho, aí a cabeça começou a afetar, começou a perder confiança, daqui a pouco era meio segundo que ele perdia por sessão praticamente, entendeu? Então, entre colocar um piloto que, né, no passado igual o Ricciardo, que já perdeu a cabeça, né, que por qualquer motivo que seja, e um piloto jovem que talvez ainda tem chance de se acertar e entrar nas pistas europeias, talvez que ele conheça mais, que ele já fez Fórmula 2, se sente mais confortável, eu não trocaria ele. Lógico, as performances dele não tá sendo nada demais, que a gente sabe que o Tsunoda também não é um piloto fenomenal, mas, cara, é uma posição difícil. E o próprio Max falou, poxa, eu não sei se ele falou isso pelo Nick ser holandês, mas a gente tava conversando sobre, porque o Max ele tem vontade de ter uma equipe também de GT3, porque ele é muito envolvido com os jogos nos simuladores, né? Ele tem aquela equipe que chama Redline, e ele quer fazer uma equipe Redline de GT3, onde um carro são pilotos de simuladores e outro carro são pilotos normais. Ele falou, e aí um dos comentários que ele falou, cara, mas eu não vou fazer igual a Red Bull faz, porque eu entendo que tem pilotos muito bons, só que às vezes tem a cabeça um pouco mais fraca, se sente pressionado, isso aqui ele não consegue performar. Eu acho que o Nick já provou em várias categorias ser bom, ganhou na Fórmula 2, ganhou na Fórmula E, fez aquela corrida de Monza, por qualquer motivo ele tava bem. A gente não sabe o tanto também que o companheiro dele era fraco ou não, né? O Latifi, que saiu agora. Não, a gente sabe o tanto que ele era fraco. Mas, então, assim, eu acho que é complicado, cara. Eu já tive nessa posição de estar contra um companheiro muito... E no meu era o Alonso na época, né? Que era pior ainda. E era o bulldog do Flávio, né? O Helmut Marko até é um velhinho mais quietão na dele. Nem fala muito alto, que ele não tem nem força pra falar muito alto. Mas, assim... É uma pena, porque... É aquela oportunidade, aquele sonho do Nick de poder estar lá, de poder estar no Fórmula 1, mas tá com uma puta pressão nas costas que ele tá sentindo, né? Mas vocês acham que, por exemplo, é digno de um cartão amarelo realmente esse desempenho do Nick? Ou o pessoal realmente... Lembrando que também a AlphaTauri não é um foguete que os caras têm. Mas, Thiago, mas talvez pra andar numa... Thiago, qualquer piloto naquela posição, ele tá se cobrando mais do que tudo. Ele não é que não tá andando porque ele dormiu mal, porque ele tá cansado, porque ele tá distraído. Não. Ele tá sob pressão dele, pressão que ele tá querendo performar. Se vier falar o presidente da empresa, vier falar o irmão, o pai, a namorada, qualquer coisa, não tem diferença nenhuma. Ele sabe que ele tem que performar. Todo piloto quer performar melhor do que o seu companheiro de equipe. Independente de quem vai falar com você ou não. Então... Eles terem a tal conversa do meio do ano, ou chegando perto do meio do ano, não é nem perto do ano, mas ter essa conversa, você tem que acelerar um pouco mais, não vai fazer diferença nenhuma. Tipo, ele sabe o que ele tem que fazer. Né? Todos sabem ali. Então, né, quando eles falam, né, ele vai levar aquele cartão amarelo, aquele puxão de orelha, aquela coisa, vai deixar ele mais nervoso ainda, vai deixar ele mais preocupado ainda, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Bom, quando é que um piloto de Fórmula 1 não fica nervoso, não fica preocupado? É sempre. Então, isso daí é uma pressão constante. Não adianta você ter essa... Eu sendo chefe de equipe, eu indo lá e botar ele num canto e falar, não sei o que tá acontecendo, mas você tem que melhorar. Eu fazer isso ou não, a única coisa que pode mudar, pode piorar ele. Pode deixar ele mais distraído, mais nervoso, mais preocupado, e ele vai ser pior ainda. Então... Se eu sou um chefe de equipe, eu quero ferrar aquele piloto, eu vou lá nele e vou ficar zum no ouvido dele. Se você tomar mais de 1/10 no próximo treino, você tá fora. É óbvio que vai mexer com a cabeça do cara, entendeu? Enfim, então... Sei lá, vamos ver. Eu espero que esse meio do ano ele consiga clarear a cabeça dele. Ele não é um piloto tão jovem também, né? Ele tem 28 anos. Então, talvez um piloto um pouco mais maduro, já tá recebendo... Ele chegou na Fórmula 1 mais tarde. Todos os outros jovenzinhos chegaram na Fórmula 1 bem mais cedo, com 20, 21, alguns até menos, então, até mesmo com menos, mas ele acabou entrando na Fórmula 1 mais tarde que os outros. Ele tem bastante experiência. Você lidar com esse tipo de pressão com 20 anos ou com 28 é bem diferente, entendeu? Porém, mesmo assim, você sempre vai
entrar no carro, né, na posição que ele tá, um pouco mais preocupado. Cada dia que passa, um pouco mais pressionado, né? Sim. Mas as pistas da Europa agora, que ele conhece melhor, eu Podem acho que, favorecer ele. eu espero que ele consiga realmente mostrar a velocidade que ele tem e realmente isso vai deixar bem claro qual que é o potencial dele. Se ele não performar agora no meio do ano, aí realmente, mas colocar o Ricciardo no lugar dele é trocar 6 por meia dúzia nesse caso, entendeu? Tá. Se for dar uma oportunidade, se tiver que tirar, realmente ele não é bom pra essa posição, a gente tem que botar outro piloto, cara, que você pegue alguém da Indy, da Fórmula 2, de alguma coisa pra fazer uma coisa diferente. Concordo com você se fosse no final da temporada, onde você tem um pouco mais de tempo para você se preparar, até se preparar mentalmente, não no meio do ano, tira um, coloca o outro, e daí o piloto novo, que nunca andou num carro de Fórmula 1, precisa performar imediatamente. Por isso que eu tinha sugerido o Ricciardo. Mas nesse caso eles não estão tirando alguém pra performar, pra botar um nível, eles estão tirando porque... Como? Eles vão tirar o De Vries para colocar outro que vai ficar andando em tudo bem. 15º, 16º? Não, eles querem outro para fazer frente ao Tsunoda e tentar marcar pontos em todas as corridas. Já que você tá trocando no meio do ano, você coloca alguém que, sei lá, que você acha que... Ou que aí nesse ponto, né, já foi. O ano já tá no meio do ano, o Ricciardo a gente sabe que não vai fazer nada demais. A chance dele fazer nada demais é muito alta, porque ele tá parado há sei lá quantos meses. Aí você dá uma oportunidade pra alguém, vamos supor que, sei lá, no meio do ano em diante da Fórmula 1, não bata o calendário com a Indy, a gente, tô inventando aqui, né, que eu tô supondo que ele tem um piloto lá que é um Red Bull driver, sei lá, se o Palou fosse, por exemplo, entendeu? Pô, não bate isso nas semanas, a gente vai colocar o Palou. Por que não, entendeu? Tipo, você tá dando a oportunidade de um piloto que merece, que tá indo bem em outra categoria. Tudo bem, o cara nunca andou no Fórmula 1, isso, aquilo, mas é um piloto que talvez... É legal dar oportunidade. Você dá oportunidade pro Ricciardo, ele já teve a oportunidade dele. Ou pega um cara da Fórmula 2, um cara que esteja andando bem. O que estão comentando, o próprio Helmut Marko disse numa declaração que ele tem 2 caras na frente nessa fila do Ricciardo, que ele não considera o Ricciardo, a última declaração do Helmut Marko. Ele coloca o Leon Lawson, que hoje tá na Super Fórmula do Japão, e foi 3º colocado na Fórmula 2 no ano passado. E também ele considerou ali, talvez aí sim, pro ano que vem, o Iwasa, que hoje é o 3º colocado da Fórmula 2, o japonês também do programa Red Bull. Então ele tá considerando muito mais o Leon Lawson do que o Ricciardo. Sobre o Ricciardo, muita gente falou que ele foi para Faenza fazer o teste do banco, mas tem 2 considerações. Primeiro, que ele é piloto reserva da AlphaTauri também. Então, se precisar entrar num carro da AlphaTauri, tem que ter o banco pronto. Sim. Segundo com um jornalista, o Nate Saunders, que é um editor da ESPN nos Estados Unidos e é próximo ao Ricciardo, ele foi para a Europa mais pro casamento da filha do Stroll, da Chloe, do que para fazer o teste. Coincidentemente ou não, na festa de noivado, foi quando ele teve a reunião com a McLaren que ele perdeu a vaga na McLaren. Então, foram 2 coincidências do noivado e do casamento da Chloe Stroll, mas de acordo com o Nate, a viagem para a Itália foi muito mais pro casamento do que, mas já começa esse zum e os nomes citados, Christian. O Helm considera naquela linha de o Lawson e o Iwasa mais à frente do que o Ricciardo. Não, eu acho que de repente ele tem razão nesse aspecto, mas eu faria essa mudança se eu fosse partir para a direção de pilotos novos que tem 0 de experiência com Fórmula 1 ou muito pouco, eu faria essa mudança no final do ano. Eu acho que você não está dando uma chance a mais para o Ricciardo, você só está gerando uma estabilidade dentro da Toro Rosso para terminar a temporada. E o Ricciardo, com a experiência que ele tem, ele sabe que ele está ganhando uma chance e ele sabe que se ele quiser ter algum tipo de futuro na Fórmula 1, ou ele vai ter que performar nessa segunda metade de ano, ou para ele daí é game over para sempre, acabou a Fórmula 1. Então, eu acho que ele vai acabar se colocando numa situação onde ele tem que sentar e acelerar e de repente ele vai encontrar aquela motivação de volta. Ele vai talvez até vender a casa dele lá de Los Angeles, sei lá o que ele vai fazer, mas ele vai tentar encontrar
aquela motivação. Se fosse no final do ano, eu concordo com isso que vocês estão falando. Eu não iria de Ricciardo de jeito nenhum no final do ano. Se chegar ao ponto de substituir o Nick na metade da temporada, eu Palou. iria de Ricciardo. Não, o Palou pior ainda porque ele nem conhece as pistas, né? Ah, ele é bom, ele se vira. Não, ele é ótimo. Tem simuladores hoje em dia. Não, mas é um pouco diferente, porque, ok, você anda no simulador, você chega lá, daí chove num treino, daí no outro treino já tem que fazer uma simulação de classificação, daí entra na classificação, Q1, Q2, Q3, a batata tá assando.